Hum? Isso, aí os exercícios de aula, né? Tá? Isso, os exercícios sim, né? Só o processo avaliativo que é lá no Moodle. Entra naquele endereço, ead.qi.edu.br. Muito bem, então já coloquei a nossa gravação a começar. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Como vocês sabem, sempre no início de cada aula eu relembro o calendário. Para alguns, né, é uma chateação, porque já sabem disso, né? Já estão cansados de ver esse calendário, todas as aulas. Mas para outros é muito importante porque, né, por mais que a gente tenha dito como fazer, todo o passo a passo, por mais que a gente tenha feito o contato pedagógico no primeiro dia de aula, e que esse vídeo explicativo, né, onde vocês vão acessar as avaliativas, onde vocês vão acessar o trabalho disciplinar, como vão fazer e como vão entregar, esse vídeo está gravado, foi o primeiro dia de aula, está disponível no Classroom, na barra atividades, lá no tópico contato pedagógico. Mesmo assim, né, tendo essa possibilidade lá de relembrar todo esse combinado e ver como fazer o trabalho e ver como realizar as atividades avaliativas, mesmo assim alguns deixam de fazer ou esquecem. Por isso, no início de cada uma das aulas, né, nós relembramos do nosso calendário que está aí na tela. Vocês podem conferir. Abram os vídeos de todas as aulas anteriores e vejam o que a gente fez no início de cada aula. Exatamente o calendário, né? A gente relembrou desses compromissos todos, justamente para que vocês não esqueçam. Muito embora a gente fale do calendário, sempre tem ali um percentual, né, que acaba deixando passar as datas, vai perdendo os prazos. Isso não é positivo, porque nossa média depende das notas, né? Então, relembrando o calendário, no dia 11/8, há quase um mês atrás, a primeira coisa que a gente fez foi o contrato pedagógico, todos combinados. A gente acessou o Moodle, mostrou as avaliativas e prova onde vai estar. A gente abriu o Classroom, mostrou onde aparece o trabalho disciplinar. Depois disso, nós tivemos conteúdo da aula 1 e 2, tá? E vocês ficaram aí de fazer a atividade avaliativa 1, conforme os prazos que constam lá no guia do aluno, não, lá no Moodle, né? Abre o Moodle, Economia e Mercado, tá lá semana 1, avaliativa 1, embaixo da avaliativa 1 diz assim, início, tem a data de início, e diz assim, encerramento ou fechamento, data do fechamento e horário que fecha. Isso acontece para todas as avaliativas, né? Na 1, na 2, na 3, na 4, tá? Luana levantou a mão, quer falar, Luana? Oi, prof, de novo eu. Queria saber se essa prova vai ser no horário da aula? Sim, Ah, entendi. Vamos. certo? A turma de vocês é todas as quartas-feiras, das 19 às 22, né? Tudo Isso. acontece nesse horário, nesse dia da semana. Então a prova inclui, né? Faz parte dessa disciplina. Acontece na quarta-feira, das 19 às 22, tá? Então, no caso, o senhor se apresenta e dá a prova para a gente aplicar isso? A prova é feita no Moodle, né? Vocês vão acessar o Moodle e fazer a prova lá. Ah, lá. Recomendo, Luana, acessa o Classroom, clica lá na barra atividades, tem um tópico chamado assim, contrato pedagógico. Clica nele e tem o vídeo do nosso contrato pedagógico, onde eu expliquei todos esses detalhes, inclusive mostrei onde vai aparecer a prova lá no Moodle. Então é interessante para te ver, né, essa demonstração, já para não ter essa dúvida no dia da prova, né? Onde é que eu clico, onde é que eu entro? Tá lá no vídeo explicativo lá, tá? Então fica a recomendação para a Luana e claro, né, para todos os demais colegas também. É muito positivo, né, a gente ter essa dimensão de como as coisas acontecem e esse vídeo, né, foi gravado e vocês podem ter esse acesso e revê-lo, tá? Muito bem. Na semana 2, no dia 18/8, nós tivemos o conteúdo da aula 3 e 4, e vocês ficaram com o compromisso de fazer a avaliativa 2, tá? Igualmente, a avaliativa 2 no Moodle. Acessa Moodle, acessa a disciplina de Economia e Mercado, semana 2, está lá a avaliativa 2. Estava lá a data de abertura e a data de fechamento. Tinha que fazer naquele prazo. Na semana passada, 28, a gente teve a aula 6 e vocês tinham a avaliativa 3 para fazer. A avaliativa 3 tinha prazo também, lá no Moodle, dentro da disciplina de Economia e Mercado, né? Na semana 3 está lá, né? A avaliativa 3, prazo de início, prazo de fechamento. Tinha que fazer nos prazos, conforme estão lá.
A gente sempre olha para esse calendário, né? E nessa caixinha laranja está ali dito, né? Cada atividade avaliativa tem prazo para realização. Os prazos estão lá no guia do aluno, disponível no Moodle, né? Que é aquele nosso... Pode entrar. Que é aquele nosso material que está lá, né? Semana 1, 2, 3 e 4, nosso guia, né? Passo a passo, o que a gente tem que fazer, estão lá as datas. Hoje, 1/9, fecha o conteúdo, né? Aula 7 e 8. Quem está acompanhando aí o conteúdo da disciplina de Economia e Mercado pela apostila, está vendo que tem essa sequência exatamente, né, na apostila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, capítulo 7 e 8 hoje, aula 7 e 8. E ainda tem, né, uma avaliativa valendo 1 ponto para vocês fazerem lá no Moodle, né? Ela também tem prazo. Está lá na semana 4, né? Abre o Moodle, disciplina de Economia e Mercado, semana 4, está lá. Avaliativa 4, está lá. Início e fim, a data que abriu e a data que vai encerrar, tá? Valendo 1 ponto. Então temos aí 4 pontos das avaliativas. Todas as aulas, sem exceções, todos os dias a gente iniciou desse mesmo jeito, eu falando para vocês que tinha avaliativa para fazer, que tem prazo, que tinha que acessar o Moodle, que tinha que fazer lá, né? E cuidar os prazos. Então, 4 pontos das avaliativas no Moodle. Para fechar os 10 pontos da N1, trabalho disciplinar. Tá? O trabalho disciplinar ele vale 6 pontos, como diz aqui no nosso calendário. Entregar o trabalho disciplinar peso 6 na N1. Aonde? Está aqui, Classroom. Até quando? Até 4/9. Todas as aulas, no início de cada aula, eu mostro o calendário e falo isso sobre trabalho disciplinar. Trabalho disciplinar, peso 6 na N1, é no Classroom até 4/9. Aí, eventualmente, o pessoal manda e-mail. Professor, onde é que faz o trabalho? Professor, que data é o trabalho, né? Não sei exatamente o que acontece, por quê, talvez alguma falha na conexão, né? Com a internet, mas a gente sempre repete, tá? A gente sempre tem esse cuidado de lembrar vocês do prazo, né? E, claro, detalhadamente, como abrir, onde está o arquivo, no primeiro dia de aula a gente fez o contrato pedagógico. E eu mostrei esse passo a passo, né? A gente abriu o Classroom, eu postei ao vivo na aula o trabalho disciplinar, mostrei que tem que clicar ali, tem que clicar no arquivo, editar as respostas, né? Depois clicar em entregar para enviar o trabalho. Está detalhado, passo a passo, foi dito, foi informado, foi demonstrado na nossa primeira aula, tá? Então recomendo, né? Se alguém não lembra, né? Vê lá o arquivo do contrato pedagógico no Classroom, na barra atividades, está lá, né? Contrato pedagógico e essa explicação. Não só do Classroom, mas também do próprio Moodle, né? Como acessar lá. Endereço do Moodle, ead.qi.edu.br. Digita no navegador, né, da internet, ead.qi.edu.br. Vai abrir a página do Moodle, né, entra com seu login e senha e lá faz, então, a disciplina de Economia e Mercado, as suas atividades avaliativas, tá? No dia 8/9, quarta-feira que vem, acontece a nossa prova final. Vocês já sabem disso, né? Todas as semanas, todas as quartas-feiras, às 19 horas, eu inicio dessa mesma forma, explicando e falando isso. Dia 8/9, tem uma prova, aonde? No Moodle, vale 10 pontos, na N2, ead.qi.edu.br. Certo? Então, não é por falta de repetição, né? Está sempre sendo dito, todas as aulas. Então, o que vocês vão fazer nesse dia 8/9? A prova no Moodle. Oh, essa a gente não erra, né? Não tem resposta errada aqui. Às 19 horas, eu vou postar no Classroom, né, para quem está assistindo às aulas online, as instruções e o código. Aí vai acessar o Classroom, vai ler as instruções, vai copiar o código da prova. 19 horas vai acessar o Moodle, porque já leu as instruções, já tem o código. Acessa o Moodle, disciplina de Economia e Mercado, clica na prova, insere o código que ela vai pedir e vai ter ali 10 questões para vocês fazerem. Qual é o conteúdo da prova? É o conteúdo da disciplina de Economia e Mercado. Certo? Qual é o conteúdo? Aula 1 a 8. Cai nessa prova em 10 questões. Tá? A prova ocorre das 19, o prazo dela, né, das 19 às 22 horas, dia 8/9. Mas tem tempo para realização. Tempo de 45 minutos, estipulado aí pelo nosso núcleo EAD. Então, se eu acessei a prova às 19 horas, eu tenho 45 minutos a partir desse momento para realizar ela. Se eu abrir a prova às 8 horas,
a partir desse horário eu tenho 45 minutos para fazer. Claro que se eu abrir a prova às 9h30 da noite, né, às 22 horas ela vai encerrar e não vai ter 45 minutos, né? Porque encerra às 22. Se eu abrir 10 minutos para as 22 horas, vai ter 10 minutos para fazer. Certo? O pessoal pergunta, né? Esquece que a gente fala isso todas as vezes, tá? Não sei de nada. Nossa média final, N1 mais N2 dividido por 2. O que é N1? As 4 avaliativas no Moodle mais o trabalho, 10 pontos. O que é N2? A prova final, 10 pontos. Como é que calcula a média? A N1 mais N2 dividido por 2. Tem que dar no mínimo 6, abaixo de 6, reprova por média, mas ainda tem uma substituição, né? 25/9, segundo sábado subsequente do encerramento da disciplina, também no Moodle, dentro da disciplina de Economia e Mercado, né? Vai aparecer a prova de substituição para aqueles que ficarem abaixo da média 6. Então, se acontecer assim, N1 mais N2 Professor, dividido por 2. Sim, pode falar. professor, essa prova de recuperação, ela tem tempo para fazer? É ao mesmo tempo, tá? Ah, beleza. Tem 40 minutos ali, no caso. 45. 45, beleza. Boa noite, Tá? boa noite. Boa noite. Valeu. Então, gente, valeu. Se acontecer, tá, gente? N1 mais N2 a gente não atinge a média, tá? N1 eu fiquei com 3 pontos. Fiz 3 avaliativos no Moodle e esqueci de entregar o trabalho. Fiquei com 3. Vou pintar o quadro do desastre aqui agora, tá? E aí fui fazer a prova e na prova tirei 5. Somou as duas, deu 8, né? Divide por 2, média final, 4. É o quadro do desastre, né? Mas ainda tem a prova de substituição, né? 25/9, 9 horas da manhã, sábado. Acessa o Moodle e vai fazer a prova de substituição. São 10 questões, 45 minutos, é o conteúdo da disciplina, né? Da aula 1 a 8. E faço a prova de substituição e tiro 10. Ô, maravilha, hein? Vai substituir qual nota? A menor, tá? Vou substituir a nota 3, que é a menor nota, pela nota que eu tirei na substituição. Tirei 10. 10 mais 5 dá N2. 15 dividido por 2. Se só eu for comer, 7,5. tu vai comer? Pô, aí já aprovou por média, né? Faço comida já não? Direto. Acho que tem alguém Alguma coisa eu queria. tem alguém com áudio aberto aí. Mas não sou eu boa, Aí, Certo, gente? Sobre o calendário e os nossos compromissos avaliativos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não, substituição é só para quem fica abaixo da média, né? Quem fica acima da média nem vai aparecer a substituição para fazer lá no Moodle. Acima da média não quer, né? Se eu não ficar com uma nota ruim, posso melhorar, né? Aí a substituição é só para quem fica abaixo da média, tá? Quem ficou acima da média nem vai aparecer a prova de substituição para fazer, tá? Isso. Sim. Mas mesmo que tu tenha perdido agora as primeiras avaliativas, ainda tem a avaliativa 4, né? E o trabalho, tá? Então dá para ficar com 7 ainda, né? Tá? Então, gente, já que ninguém tem nenhuma pergunta, dúvida, né, sobre o nosso calendário, nada a acrescentar, vamos seguindo adiante. Calita, entra pelo endereço ead.qi.edu.br, tá, Calita? E tenta fazer pelo notebook. Às vezes pelo celular o aplicativo não é compatível, de repente com o sistema operacional, tá? Tenta entrar pelo endereço primeiro, tá? ead.qi.edu.br, pelo celular, se não der, entra pelo computador, tá? Então, a gente iniciando o nosso conteúdo, balanço de pagamentos, tá? Na aula passada, a gente já começou a conversar um pouquinho, né, sobre esse equilíbrio de pagamentos, né? Entrada e saída de capitais e de recursos no país, numa dada economia, né? Então, esse conceito, mais ou menos, a gente já tem essa ideia, né? É um balanço, um equilíbrio, né? Obviamente, se saem mais recursos, né, da economia, né, e
entra menos, né? A gente tem um desequilíbrio na balança comercial, né? Nós temos um número negativo, né, de recursos. Por quê? Está saindo mais do que entrando. O contrário também é verdadeiro, né? Quanto mais recursos eu tenho entrando e menos saindo, né, eu tenho um aspecto positivo na nossa balança comercial, tenho mais dinheiro dentro da nossa economia, tá? Isso, claro, afeta, né, os fatores econômicos do país, inflação, juros, né, oferta de produtos, geração de emprego, geração de renda, né? Então afeta bastante a nossa economia, tá? Isso é o balanço de pagamentos, as transações econômicas que ocorrem dentro do país. Dentro do balanço de pagamento, a gente tem a balança comercial e balança de serviços. Na balança comercial, claro, né? A gente tem comercialização de bens, né? Cadeira, mesa, computador, celular, né? Bens. E na balança de serviços, nós temos a comercialização de serviços do tipo serviço de hotelaria, serviço de saúde, serviço de entretenimento, né? Serviço de educação, serviço médico, odontológico, né? Para citar alguns exemplos. Nós temos as transferências unilaterais, que ocorrem, né, às vezes de empresa para empresa, transferência de recursos, né, de empresa para empresa. Nós temos as transações correntes, aquelas que ocorrem, né, entre os entes detentores de recursos financeiros dentro da economia, bancos, né, indivíduos e bancos, bancos e governo, né, então transações em moeda corrente. E a gente tem o balanço de capitais, né, os capitais que são negociados dentro da economia, tá? Que capitais são esses, né? Nós temos capitais que não são necessariamente moeda, né? Nós temos alguns capitais como ações, fundos imobiliários, CDB, RDB, né? São capitais, tá? Que são também negociados e têm valor dentro da nossa economia, tá? Ou que vão virar um valor monetário quando houver a transação, né? A venda desses recursos. Os planos econômicos interferem no balanço comercial, na balança do país? Sim, né? Interferem. Por quê? Lembram do gráfico que a gente viu dos diferentes planos econômicos na aula anterior? Aquele gráfico demonstra, né, que a gente teve uma variação inflacionária e essas variações inflacionárias alteram o preço dos produtos e dos serviços no país e, portanto, né, a entrada e saída de recursos. O plano real, que foi aquele último plano que efetivamente controlou a inflação, alterou o equilíbrio da balança de pagamentos? Sim. De que forma? Quando o plano real estabilizou o processo inflacionário, ocorreu a chamada paridade cambial, tá? R$ 1 ficou igual a $1. Foi um aspecto inicial, né? Um dos parâmetros iniciais lá no plano real para controle inflacionário. A gente viu que essa paridade em planos anteriores, como o plano Verão, o plano Bresser, o plano Collor, né? Essa paridade mantida indefinidamente causou problemas na nossa economia. Então, o plano real de acerto que ele teve para o controle inflacionário foi: vamos fazer essa paridade durante algum tempo. E depois o câmbio se tornou flutuante, que é o câmbio que a gente tem hoje, né? Nosso câmbio é flutuante, não é paridade, né, de dólar e real, né? Mas naquele primeiro momento, isso aqui afetou a balança de pagamentos. $1 igual a R$ 1. Imagina para as empresas, né, importadoras. Começou a valer muito a pena comprar de fora. O que aconteceu com a indústria nacional? Enfraqueceu, né? Houve enfraquecimento da indústria nacional. Era mais caro comprar aqui do que comprar de fora. R$ 1 igual a $1. Pergunta? Uhum. Não vou me lembrar exatamente. Naquela época era o cruzado, né? A moeda. E a gente tinha. A moeda era 10 mil cruzados, 20 mil cruzados, 50 mil cruzados, 100 mil cruzados, né? Os valores eram bem distintos aí. Em quantidade de cruzados, eu não me recordo. E se soubesse a quantidade de cruzados, a gente teria que converter para a moeda atual para ter uma ideia, né? Mas era muito mais alto do que os dias atuais. Era quase impeditivo para as empresas naquela época, naquele período, importar matéria-prima, porque a diferença era muito grande da moeda. Tá?
E aí a paridade no plano real tornou isso factível, possível. E aí alterou, né, o equilíbrio da balança comercial. Ou seja, antes eu tinha muito recurso aqui dentro, mesmo que a moeda fosse desvalorizada, circulando na economia interna. Quando teve a paridade no plano real, opa, para que eu vou pagar aqui, né, 2 vezes mais para uma empresa aqui de Caxias, metal mecânico, se eu posso comprar esse mesmo produto lá da China, né, pela, né, metade do preço. Ou seja, a gente começou a comprar mais de fora, começou a importar mais. Ao comprar mais, entrar produtos de fora, sai capital, sai dinheiro, né? E a balança comercial ficou negativa, saía mais recurso do que entrava. Isso, ao longo do tempo, né, gera para o país, né, uma escassez de moeda. E escassez de moeda gera inflação de moeda. Por quê? Lei de oferta e demanda, né? Quando eu tenho menos oferta de moeda e mais demanda por ela, acontece o aumento do preço. E moeda é a mesma coisa. Aumento do preço da moeda, ou seja, fica mais caro, né? Então, a inflação sobe. O acerto do plano real foi: mantivemos essa paridade durante algum tempo, depois a gente flexibilizou. Mas nesse primeiro momento teve essa situação, tá? De vulnerabilidade na balança comercial. Então, é sempre positivo quando entra mais recurso do que sai, tá? Então, tem que ter um equilíbrio nessa balança comercial positivo para o país. Como a gente viu, a taxa de câmbio é importante, né? Porque ela altera a relação comercial e, obviamente, afeta as empresas. O que a gente tem hoje, né? $1 hoje, aproximadamente, né? $1, a gente tem que gastar R$ 5,30 para comprar $1. Essa é a nossa taxa de câmbio atual, mais ou menos, tá? Daqui a pouco está 5,20, daqui a pouco 5,25, 5,35, daqui a pouco cai para 4,90, volta para 5,30. Quando está muito caro, vai para 5,70, e o governo toma medidas para regular esse valor. A taxa de câmbio importa porque, bom, se eu importo parte da minha matéria-prima enquanto indústria ou mesmo comércio e pago, né, a matéria-prima do meu contrato em dólar, comprei lá R$ 100 mil em matéria-prima, tá? Dividido por 5,30 vai me dar a quantidade desse valor em dólar. Agora, se o dólar for para 5,70, melhor dizendo, multiplica, né, esse valor pelo dólar. Se o dólar for para 5,70, 6, 7, né, multiplica o custo da empresa, né, em termos percentuais. Vai ficar mais caro. Eu vou ter que pagar aquele contrato em dólar e o dólar agora está 6. Então, aumenta o custo da empresa que produz. Ela pode tomar 2 medidas, basicamente. Ou ela repassa esse aumento de preço para o produto, né, e se torna menos competitiva no mercado em relação aos seus concorrentes, ou vai acabar diminuindo o seu mercado consumidor, porque o cliente deixa de comprar, né, se ele for sensível ao preço, ou então a empresa vai ter que diminuir a sua margem de lucro, né, absorver a totalidade ou parcialmente, né, esse aumento na taxa de câmbio. 2 coisas que podem acontecer, tá? Ou aumento de preços, ou redução na margem. Isso tudo é ruim para as empresas. Por isso, o Bacen, né, Banco Central do Brasil, ele toma algumas medidas para regular o câmbio. O câmbio é livre, mas o Bacen faz leilão de moeda, tá? O país tem reservas cambiais, compra moeda estrangeira, compra dólar, compra euro, compra ien, né? Claro que a nossa maior reserva cambial é em dólar, né? Justamente para controlar essa principal moeda, que é aquela mais utilizada para os contratos. Bom, para minha empresa, o dólar está 5,30 agora. Quando eu vou pagar, tiver 6, 7 reais, é muito ruim. Imagina isso para a economia toda, tá? Pode destruir a economia do país. E aí, o que o Banco Central faz? Eu vou lá e oferto, né, dólar a 4,80. Então, o dólar está 6 reais, eu oferto venda 4,80. Então, eu vou puxar esse preço, né, para baixo. Lei de oferta e demanda, né? Estou ofertando mais barato. E aí eu regulo, né? Estava 6, estou vendendo a 4,80, eu vou puxar esse preço um pouco mais para baixo.
até ele voltar talvez lá para 5,20. Aí eu paro de leiloar o dólar, né? E o Banco Central vai fazendo essas intervenções, tá? Sempre que acha interessante, necessário para a economia do país. Isso pode acontecer eventualmente um dia ou outro, né? Numa semana, num mês, ou pode acontecer várias vezes no mesmo dia, dependendo da velocidade da moeda estrangeira, né? Que está saindo do país ou conforme ela está se valorizando. Então, o Banco Central pode fazer, faz um leilão de manhã, daqui a pouco faz um leilão meio-dia, um leilão de tarde, para fazer esse controle, tá? Vai vender milhões de reais, né, na bolsa de valores, tá? Para controlar o valor da moeda numa determinada faixa que seja mais ou menos aceitável, não necessariamente para o cidadão, mas para a indústria, para as empresas, para o comércio, tá? Esse é um mecanismo que acontece. Então a moeda, né, ela tem uma importância e ela regula, e ela é regulada, né, pelo país em função dessa necessidade, né, do uso da moeda para troca, né, por bens e serviços. Na verdade, a moeda é um meio de troca, é um meio de pagamento. O que a gente faz? Trocamos o nosso tempo por uma quantidade de moeda, né? E essa quantidade de moeda a gente troca por bem e serviço. Então ela é um meio, né? Eu troco meu tempo por coisas. Como é que eu faço essa troca? Usando moeda, tá? Luana levantou a mão, pode falar, Luana. Oi, prof. Olha só, por que o dólar é mais caro do que o real? E por que o Brasil não tem essa opção também? Nós temos uma lei chamada Lei de Oferta e Demanda, tá? No nosso país, tudo, bens, serviços, o próprio dólar, as ações das empresas, tudo sofre a reação da lei de oferta e demanda, no nosso país e no mundo inteiro. Então, quando eu tenho a escassez de alguma coisa, eu tenho menos oferta dessa coisa e mais procura. Faz com que quem detém aquele bem, aquele serviço, aquela moeda, aquela ação, eleve o preço frente à demanda que existe. Então, uma relação de oferta e demanda. Então, vamos esquecer um pouquinho do dólar, vamos pensar no preço do tomate. Nós temos lá o tomate no mercado a R$ 1,99 o tomate. Só que teve uma chuvarada e acabou com a lavoura do tomate, né? Eu tenho menos tomate para ofertar no mercado e a mesma quantidade de gente querendo comprar, né? O que o produtor faz? Bom, eu só tenho essa quantidade para vender e está todo mundo querendo comprar. 6, 7, 8 empresas. Ah, tu quer? É R$ 7,99. Ah, tu não quer? Eu vendo para o outro. Daqui a pouco está R$ 8,99 o tomate. Lei da oferta e demanda. Escassez do produto, quem oferta eleva o preço, não tenho mais para dar onde comprar, eu vou pagar o preço que tiver no mercado. Isso serve para o tomate, para a cadeira, para o computador, para o dólar, para o euro, para o ien, para o real. Isso é um fator, tá? Respondendo a pergunta da Luana, que altera o preço das coisas, inclusive da moeda. A lei de oferta e demanda. Quanto mais dólar a gente tiver dentro do país, ou seja, eu tenho mais moeda e a mesma quantidade de empresas e pessoas buscando essa moeda. Eu tenho um preço dela. Se sai dólar do país, eu tenho a mesma quantidade de pessoas e empresas procurando essa moeda. Ou seja, aumenta o valor do dólar. Então, o valor do dólar relacionado ao real, a nossa moeda, acontece essas situações sempre que eu, investidor, por exemplo, tenho ações de uma empresa aqui no Brasil, vendo as minhas ações e tiro esse recurso em dólar daqui. Então saiu o dólar do país. Quando sai o dólar, vai faltar dólar aqui. E aí o governo faz a venda para fazer aquela regulagem. Isso faz o dólar variar de preço. Por que a gente não mantém a paridade, por exemplo, $1 igual a R$ 1? Porque isso é artificial, né?
Quem é que tem poder de emitir dólar? O Banco Central americano. Então, se eu mantenho a paridade do real com o dólar, eu perco o poder, né, de gestão da moeda do próprio país. Por isso não dá para manter ao longo do tempo, né? Porque se você precisar de mais recurso, né, para investir no país, fazer um investimento, tá em paridade com o dólar, ou seja, dizer, né, minha moeda é o dólar, só que eu não tenho como emitir, tá? Não sei se consegui te responder. Era essa a tua pergunta, Luana? Sim, conseguiu responder. Só que assim, por que nossa moeda é tão desvalorizada, então? Porque nossos bancos, tipo, não valoriza a moeda, tipo, copia essa ideia assim também. A moeda, a força da moeda está atrelada a diversos fatores econômicos, né? Como inflação, capacidade de pagamentos, também a estabilidade econômica e política do país, o tempo de estabilidade que existe naquela economia, quanto tempo existe aquela moeda, há quantos séculos existe o dólar. O real saiu em 94, tem menos de 30 anos. O dólar tem 400, 500 anos. O dólar existe desde que os Estados Unidos foi fundado. Quando é que surgiu o país inicialmente, né? Veio a Libra inglesa, mas logo em seguida, após o descobrimento, após os primeiros 100, 200 anos, já, né, saiu o dólar americano. E até hoje é essa mesma moeda. Olha a força dessa economia e o valor que ela tem, né? Olha a força das empresas americanas. Olha o PIB americano. Isso tudo garante força àquela moeda. A nossa moeda não tem tanta força por quê? É uma moeda recente, o país é um país subdesenvolvido, nós temos desequilíbrio, né, nas relações econômicas, né? Isso tudo afeta o valor da nossa moeda, tá? E aí, claro, né, o recurso financeiro, né, se desloca pelos países do mundo de acordo com aquilo que o investidor, os empresários acham mais interessante também, dando também mais força ou menos força àquela economia. Por que que as empresas americanas, né, vão para a China e para a Índia e não vêm para o Brasil? Por que que as empresas europeias, né, também vão para a China, para a Índia, né, Rússia, outros lugares, e não vêm para o Brasil? Uma das coisas é tributos, os impostos, né? O quanto de carga tributária o Brasil, chamado custo Brasil, né, representa? Ah, 70, 60% do faturamento da empresa durante o mês ela tem que pagar impostos e né, encargos sociais. Nos outros lugares do mundo, como é que é? Bom, o empresário, né? É aquilo que se diz, o dinheiro não aceita ofensa, né? Se meu dinheiro é ofendido aqui no Brasil, eu coloco ele na China, não tem problema nenhum. Coloco na Índia, estou ganhando 300.000% lá e aqui eu vou ter que pagar imposto, tem direito trabalhista, tem processo, tem um monte de coisa. Então não vale a pena estar aqui, né? Por isso que a nossa indústria nacional é fraca, acontece uma crise, né? Dá uma quebradeira nas empresas, o comércio está, né, quebra, enfraquece. Por quê? Temos algumas coisas que a gente precisa fazer, e foi um comentário que a gente fez, inclusive, na aula passada, né? O Plano Real estabilizou a inflação, mas faltou o quê? Continuar o processo de reformas. Faltou reforma tributária, reforma administrativa, reforma política, previdenciária, que foi mal e mal feita, né? Mas isso há 30 anos atrás. A gente está começando a fazer alguma coisa agora. Olha quanto tempo a gente perdeu, né? Isso enfraquece a economia, enfraquece a moeda, impacta o nosso real, tá? Então, uma das funções da moeda, como a gente estava falando, é o meio de troca. A gente troca o nosso tempo por coisas, e para trocar o nosso tempo por coisas, a gente precisa de um meio de pagamento que é a nossa moeda, tá? Muito melhor assim, né? Porque antigamente era o escambo. Vocês estudaram isso aí lá no ensino fundamental, médio, né? Era bem complicado, né? Trocar meio complicado. Ainda bem que criaram a moeda, né? Alíquota do quê? Qual alíquota?
Depende de qual alíquota a gente está falando. Se é a alíquota do imposto de renda, é a alíquota do ICMS, é a alíquota do ISS, qual alíquota? Porque cada uma delas tem uma formulação, uma forma de chegar lá, né? Mas o importante é saber que tem uma fórmula própria para cada uma delas. Não é igual para todas, né? Dependendo da alíquota que a gente está falando, né? Cabe ali uma forma de cálculo, uma cesta de coisas que é considerada, tá? ISS é Imposto sobre Serviços, né? E aí é um imposto municipal, tá? Artigo 136 ou 137 da Constituição, que estabelece, né, os impostos que podem ser cobrados pelo Estado, município e União. Então, lá nesse artigo, diz lá, ISS, cobrança do município. Cada município estabelece o seu percentual, que varia ali, né, pode chegar até 5%. Então, serviço de cabeleireiro, serviço odontológico, serviço, né, oncológico, né, serviço de entretenimento, turismo, para cada um deles, cada cidade vai estabelecer uma alíquota de ISS. Tá? E aí, claro, cada município estabelecendo, né? A gente tem aí 5 mil municípios no país, temos 5 mil regras diferentes em cada município. Cada um deles estabelece um porquê lá na sua Câmara Municipal, né? Quando é que a gente vai cobrar do serviço odontológico? 3%, né? Mas por que é 3%? Eles criaram a regra deles lá, né? É difícil de saber o motivo, né? Porque cada cidade vai ter o seu, tá? E aí eles podem estabelecer uma tabela, né? Porque o serviço odontológico, né, é mais escasso aqui na cidade, então a gente quer estimular, e aí em vez de cobrar 5%, a gente vai colocar 1,5% de ISS, porque na cidade do lado eles cobram 3%, então isso atrai, né, os dentistas para a cidade. Pode ser uma estratégia, né, para atração daquele tipo de serviço para aquela localidade, né? Então, em cidades como São Paulo, de repente a alíquota de ISS para a odontologia seja muito maior do que, por exemplo, né, numa cidade do interior, seja 5%. Né? A mordida sobre o dentista é maior, mas também o público lá é maior, né? E o dentista não vai deixar de sair de lá, né? Porque está cobrando 5%, porque tem muito cliente e está valendo a pena. Mas nas cidades do interior, para puxar, né, essa mão de obra para lá, às vezes ou isenta ou a alíquota é menor. Esses são motivos políticos e econômicos, em geral, tá? Então, para o ISS tem essa questão aí. Claro, claro, volta a história da oferta e demanda. Ex- Exatamente. Né? A regra geral sempre a gente vai retroceder para ela, né? Sempre vai para oferta e demanda. Felipe levantou a mão, pode falar, Felipe. Professor, por que importação e exportação não tem incidência do ICMS? ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços entre os estados. É um imposto nacional, né? Acontece entre os estados. Para importação e exportação é um outro tipo de imposto, né? Próprio para importação e exportação, né? Tem lá uma alíquota de importação, uma alíquota de exportação que é cobrada pelo governo federal, tá? ICMS é a circulação de mercadorias e serviços entre os estados, né? Quando a minha mercadoria sai aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, e vai para Santa Catarina, tem uma alíquota, né? Ou mesmo entre as cidades aqui, né? Só circular a mercadoria dentro do Rio Grande do Sul, estou pagando 18% no Rio Grande do Sul, né? Mas tem também essas circulações de ICMS de estado para estado, tá? É uma alíquota estadual, tá? Não é uma alíquota para importação e exportação. Aí tem uma outra regra e tem uma alíquota de importação e exportação própria, tá? Consegui te responder? Era isso? Sim, muito obrigado. Valeu. Então, gente, funções da moeda, né? Uma delas, função de troca, que a gente comentou, né? Trocamos nosso tempo por coisas. Claro que num país subdesenvolvido, né? A gente troca muito mais o nosso tempo pelas coisas. Num país desenvolvido, né? Muito menos tempo pelas coisas. Unidade de medida de valor, ou seja, a moeda serve para mim conseguir identificar quanto vale cada coisa, né? Uma medida de valor das coisas. E, claro, reserva de valor, que é aquela ideia, né, de que em algum momento futuro pode acontecer uma necessidade, né? Seja uma crise, um problema de saúde, ou um projeto, né? Eu quero fazer algo no futuro e eu vou reservar um valor em moeda para esse algo futuro. Então, a empresa quer, no ano que vem, abrir uma filial ali em Novo Hamburgo.
Então, vai ter que fazer uma reserva de valor, tá? Para ter esse recurso para fazer esse projeto acontecer. Se eu quiser viajar no final do ano para a praia, eu tenho que me antecipar, fazer uma reserva de valor, né? Para ter esses recursos para essa viagem, né? Outras coisas podem acontecer, como a própria crise do coronavírus, né? As empresas que, né, tinham reserva de valor se saíram melhor durante a crise. As que não tinham, algumas quebraram, outras estão quebrando, né? Então está bem difícil, né? Então, ter reservas ajuda nessas situações, ou de projetos futuros, ou de situações de crise. Mesma coisa que acontece com a gente em casa, né? Se eu tenho um dinheiro guardado, se eu ficar doente, eu tenho de onde tirar, né? Para pagar medicamentos, né? Algum médico, alguma coisa. Se não tiver, eu vou me endividar para conseguir resolver esse problema, né? Ter que ir no banco pedir um empréstimo, né? Fazer uma dívida. A empresa, a mesma coisa. Surgiu o coronavírus. Quem tinha usou esses recursos para lidar com a situação. Quem não tinha, contraiu um empréstimo, né? Dívida. E quem já tinha dívida, não tinha mais de onde tirar, quebrou, né? Então, reserva de valor é importante para os indivíduos, para as empresas e também para os países. Senão, o país também, né, entra em endividamento, endividamento internacional ou endividamento, né, de dívida pública, dívida interna, né? Não tem recurso, não tem de onde tirar. Como é que vai fazer agora, né? Tem que pagar auxílio emergencial e não tem dinheiro de onde tirar. O que que vai fazer? Vai se endividar, né? Emite mais moeda, né? Eu crio uma dívida, né? Distribuo para as pessoas no momento emergencial, mas essa dívida fica e a gente vai ter que pagar ela. Quem é que vai pagar? O governo somos todos nós, né? A gente vai pagar, né? Vai subir o preço das coisas, vai subir tarifa, vai subir imposto e a gente vai pagar essa dívida ao longo do tempo, tá? Então, são as funções da moeda. A gente já viu que a moeda é um meio de pagamento. Qual é a totalidade dos meios de pagamento, ou seja, de moeda disponível que a gente tem na nossa economia? É a soma do papel moeda que tem no poder público, Estado, município, União, mais nossos depósitos nos bancos comerciais. Nossos depósitos, eu digo pessoa física, né? E também pessoa jurídica, as empresas e as pessoas. Tudo que a gente tem nos bancos, tá? Mais o dinheiro que tem na mão do governo. Isso é a moeda disponível para pagamentos, tá? São os nossos meios de pagamento. Voltamos para a oferta e demanda, né? Oferta monetária. Altera o valor da moeda, tá? O quanto de moeda a gente tem para ofertar nesses nossos meios de pagamento altera o valor da nossa moeda frente, né, à economia e frente às outras moedas do mundo afora, tá? Nós temos uma característica que é a chamada quase moeda. Bom, moeda a gente já sabe, né? O dinheiro impresso, né? Os nossos meios de pagamento. Mas a gente tem a chamada quase moeda, aquilo que se tornará moeda em algum momento futuro, tá? O que que são as quase moedas, então? São os ativos financeiros. Quem é que já fez contabilidade? Silêncio total, ninguém fez contabilidade ainda? Contabilidade gerencial é uma das disciplinas do primeiro ciclo. Se não fizeram, vão fazer, né? Mas funciona o básico, tá? Um balanço patrimonial de uma empresa funciona naquela relação de entradas e saídas de valores, né? Então, eu tenho bens e direitos e tenho pagamentos que eu tenho que fazer. É que nem o meu salário, né? Entrou o dinheirinho na conta, é um bem que eu tenho, né? Saiu o dinheiro da conta, foi um dever que eu paguei, né? Uma conta, uma aquisição. O balanço patrimonial, eu tenho o chamado ativo e eu tenho o chamado passivo. Do lado ativo, eu tenho os meus bens e direitos. Do lado passivo, eu tenho as minhas obrigações. Uma empresa tem do lado ativo, por exemplo, o estoque. É um bem da empresa, né, o estoque. A empresa também tem máquinas. Máquinas e equipamentos. Móveis, utensílios.
Isso aqui são bens da empresa. É dinheiro? Não. É quase moeda. Por quê? O estoque vai virar produto, o produto vai ser vendido, e aí eu vou ter o recurso financeiro. Então, o estoque é uma quase moeda. Assim como as máquinas, equipamentos. Se eu precisar, no momento de crise, vender uma máquina, se eu precisar encerrar uma linha de produção, eu posso vender essas máquinas, isso vai virar dinheiro no caixa da empresa. Então, é quase moeda. O ativo da empresa, em geral, né, tem diversos elementos que são quase moeda. Coisas, bens. Né? Eu vendo para quê? Para pagar as minhas obrigações. O que eu tenho no passivo? Salário dos funcionários, eu tenho fornecedores a pagar, eu tenho duplicatas a pagar, eu tenho empréstimos, eu tenho financiamentos, aqui no meu passivo circulante. As minhas obrigações. Claro que no ativo não tem só estoque, máquinas, utensílios, eu tenho o caixa da empresa, eu tenho outras coisas aqui, né, que vão me ajudar a ter uma liquidez, uma capacidade de pagamento desses elementos. Por quê? O estoque, embora ele seja uma quase moeda, leva um tempo. Eu tenho que fazer esse estoque virar produto, depois fazer um esforço de venda e depois esperar o cliente pagar para ter a moeda. Então, daqui a pouco eu não posso esperar isso acontecer para pagar salário, eu tenho que ter caixa na empresa. O caixa eu chamo de um item de liquidez imediata, LI, liquidez imediata. Meu caixa da empresa. Entrou lá uma fatura, uma duplicata, eu vou tirar do caixa. Tem liquidez imediata. Imediatamente tem os recursos à disposição. Mas eu tenho os outros elementos, né? Que são liquidez seca, liquidez corrente. Liquidez seca eu considero estoque. Demora um tempo mais, a liquidez é um pouco mais longa. Isso é liquidez seca. Liquidez corrente é tudo que eu tenho no ativo, né? O caixa, o estoque, inclusive as máquinas. Máquina, por exemplo, o prédio da empresa, por exemplo, vai demorar 5, 10 anos para vender. Tem uma liquidez muito mais longa. Né? Então, no ativo tem os elementos de liquidez, alguns deles vão ser quase moeda. Em geral, os quase moedas têm essa característica, tá? De liquidez de médio e longo prazo, liquidez seca e corrente. Isso é quase moeda, tá? E na economia, nós temos a criação e a destruição de moeda. A criação de moeda aqui nesse caso, ela não é aquela situação em que o Banco Central emite moeda, tá? Nesse caso aqui, a criação de moeda é a oferta de crédito. Nós estamos criando moeda. Tu quer comprar um carro? Quer mesmo ou não? Claro. Ela quer comprar o carro. Convenci ela agora. Tu tem dinheiro para comprar o carro agora? Não tem. Poderia ter, mas não tem. Né? Digamos que não tenha. Tu não tens esse dinheiro, mas tu quer comprar o carro. Tu vai até a tua agência bancária, senta com o teu gerente, diz, ó, quero comprar um carro. Tá aqui. Vai pagar 30% ao mês de juros, mas está aqui o dinheiro. Vai lá, compra o teu carro, seja feliz. Né? Ele vai adorar, porque o banco ganha os juros do dinheiro emprestado para ti. Ou seja, ele criou um recurso que tu não tinha. Ele te deu crédito. Isso é criação de moeda, é colocar o recurso na mão das pessoas e das empresas para que elas façam a circulação dessa moeda na economia, adquirindo bens e serviços. Tá? Isso é criação de moeda. A destruição da moeda é a retirada do recurso, é o efeito contrário, né? Em vez de dar o dinheiro para o indivíduo, né? É a retirada desse dinheiro da economia. Como é que tira dinheiro da economia? Agora ela não quer mais comprar um carro. Agora ela tem lá 10 mil reais e não sabe o que vai fazer com esse dinheiro. Ela não quer gastar. E ela vai lá e vai colocar o dinheiro na poupança. É a pior situação, né? Mas depois a gente explica isso. Ela põe o dinheiro na poupança. Não vai comprar nada, nem uma moto, nem um carro, não vai comprar uma TV, um iPhone, um iPad, não vai comprar nada. Ou seja, aquele dinheiro, 10 mil reais que ela tem, que deveria estar na economia, está retirado da economia. Eu estou destruindo essa moeda. Não vai circular aquela quantidade de dinheiro. Tá? Isso é destruição de moeda no conceito, tá? Econômico. Agora vamos voltar à questão da poupança. A poupança, né, hoje em dia, é praticamente uma destruição
da tua capacidade financeira de pagamento, né? Por quê? Ah, a inflação está dando 4,5% ao ano. Quanto é que está rendendo a poupança ao ano? 2% ao ano. Se a inflação está dando 4,5% e a poupança, eu deixei lá 12 meses no meu dinheiro e está rendendo 2% ao ano, eu tive aqui uma perda de 2,5%. Então, deixar dinheiro na poupança significa que eu estou perdendo o poder aquisitivo. Então, por isso, né, as pessoas têm que buscar investimentos, para quem tem dinheiro, né, para investir, que ou iguale, pelo menos para manter o mesmo poder aquisitivo, ou supere a inflação. Aí eu vou ter ganhos nos investimentos que eu faço. Então, a pior das situações é deixar o dinheiro parado. A segunda pior situação é colocar ele na poupança. Além disso, é buscar investimentos que tragam maior retorno. Para mim, indivíduo, pessoa física, e para as empresas também. Por quê? A empresa tem seu dinheiro lá no caixa, né? É um dos elementos aqui no ativo da empresa. Ela pegou, pagou salários, fornecedores, duplicados, empréstimos, financiamentos, comprou estoque, enfim. E sobrou dinheiro naquele período. Sobrou lá 300 mil reais. O que a empresa vai fazer? Vai deixar no caixa? Vai sofrer o processo inflacionário, vai perder valor aquele dinheiro. Bom, então o contador, o administrador financeiro vão se reunir, vão pensar o que a gente faz com o recurso da empresa. Bom, vamos investir em um novo produto. Vamos abrir uma nova linha de produção. Vamos abrir uma filial, porque isso vai nos dar uma taxa de retorno de tanto. Isso é um caminho. Mas não é o momento de investir na empresa. Temos uma crise, a gente não sabe se vai dar certo, pode ser um tiro no pé, não vai ter um retorno adequado. Então, não vou investir na empresa, não posso deixar parado no caixa. O que a empresa vai fazer? Vou destinar a algum tipo de investimento que me traga uma performance, um retorno superior à inflação. E aí, assim como nós, né, cidadão, as empresas também vão buscar letras do tesouro, vão comprar ações de outras empresas, vão comprar fundos imobiliários, vão comprar CDBs, vão comprar debêntures que tragam uma taxa de performance, né, superior à inflação, para que ela não perca valor, né? Afinal de contas, né, uma empresa existe para dar lucro, se manter ao longo do tempo, gerar riqueza, emprego e renda, né? Muito bem. Processo de expansão da moeda escritural, né? Os bancos ganham dinheiro com o nosso dinheiro. É um negócio mágico, lindo de se ver, né? Ou seja, tudo aquilo que nós, indivíduos, né, CPF, quanto o CNPJ, né, as empresas, deposita nos bancos, né, e lá no balanço patrimonial do banco, né, em vez de ter caixa, lá eles têm depósitos, né? Tudo que a gente deposita, tudo que as empresas depositam no banco, fica lá no ativo deles. E eles têm, é claro, né, que fazer pagamento desses recursos toda vez que um de nós vai lá sacar o dinheiro. Ou alguma empresa vai lá e precisa desses recursos. Então, digamos que a empresa tenha, o banco, né, tenha lá R$ 1 bilhão que ele movimenta, seus correntistas, empresas, enfim, em depósitos, tá? Ele vai fazer o devido estudo e identificar, em geral, quanto de pagamentos de retiradas ele tem ao mês. Quantas pessoas normalmente retiram, quantas empresas retiram. Ele identifica lá que as empresas, pessoas, enfim, retiram lá 8 milhões. E ele tem 1 bilhão. Então, tem uma movimentação de 8 milhões. A diferença, o que ele faz? Vai gerar mais dinheiro, né? Vai emprestar para ti comprar o teu carro. Vai emprestar para vocês fazerem financiamento, comprar casa. Aluno que tem carro branco,
Alguém tem carro branco? Sedã branco, é teu? Ah, que bom. Eu achei que tu ia dizer, levaram. Pô, aí, pô, né? Se é só para puxar pro lado, tá ótimo. Então, o banco vai emprestar dinheiro. Vocês querem comprar uma casa? Ela quer comprar uma casa e ela quer comprar um apartamento. Vai dar briga. Mas o banco vai ficar muito feliz, né? Toma aqui, né? 12% ao ano, financiamento em 30 anos, né? Da onde vai tirar o dinheiro? Dos depósitos. Que todos nós e as empresas, né, colocamos lá. Porque ela sabe que é só 8 milhões que vai circular e vão sacar durante o mês. Todo o resto ela pode fazer isso. Emprestar para outras empresas, emprestar para pessoas, né? E claro, vai cobrar juros. Quando eu for fazer o saque, ele tem lá o meu dinheiro para me devolver. E ele tem o dinheiro dos juros que está entrando, né? Porque eles estão pagando juros, ela está pagando juros, né? Todos nós estamos pagando juros quando adquirimos alguma dívida, né? Quando temos alguma dívida no banco, tá? Oi? Não tem. Isso é livre mercado. A gente tem uma taxa básica de juros na economia, que é a Selic. Ela serve de base, a taxa básica. Aí é livre concorrência. O Bradesco, para te dar o teu limite na tua conta lá, ele te cobra 20%. Se tu usar o limite, ele vai te cobrar 20% ao mês. Mas o Itaú vai te cobrar 30%. O Santander vai te cobrar 18%. O Banco Inter vai te cobrar 7%. O Nubank vai te cobrar 9,5%. Cada um vai estabelecer um valor livre concorrência. Tu escolhe o banco que tu quer. Entre aspas, aí, né? Nós temos mais ou menos um oligopólio, né? Então são poucos, né? Quanto mais tiver, mais concorrência, menos taxas e menos juros eles vão cobrar sobre empréstimos, financiamentos, né? O valor do limite que a gente tem na conta, né? Mas entre aspas aí é livre concorrência, tá? Porque os juros, ele é um produto. Ele está te vendendo dinheiro e está te cobrando o juros sobre esse dinheiro que ele está te vendendo. Então, os juros é o aluguel do dinheiro. Tu quer R$ 1.000? Tá aqui, R$ 1.000 para ti. Mas vou te cobrar 50% de juros, então tu vai pagar 1.500. Então, 50% é o pagamento que tu está tendo por ter comprado R$ 1.000 do banco. Entendeu? Então, essa relação aqui é importante. E essa teoria, né, quantitativa da moeda, ela surgiu, vocês vão lembrar aí desse, espero que lembrem, tá? Desse elemento aqui lá da nossa primeira aula, tá? O período pré-científico e o período científico da economia. Dividido por quem? Pelo mercantilismo, né? No meio teve o mercantilismo, lá em 1750. A divisão, né, da economia se deslocando, se desgrudando da igreja, né? A economia ficou sob conta do Estado e a igreja foi cuidar de outras coisas, né? No período científico surgiram alguns economistas, entre eles alguns liberais, como John Maynard Keynes, o Wilfredo Pareto, Adam Smith, Davi Ricardo, entre tantos outros. E aí surgiu essa teoria quantitativa da moeda. Sim, a quantidade de moeda disponível nos países, pela lei, de novo, da oferta e demanda, vai gerar um impacto nas economias do país, no poder de compra das pessoas e das empresas. Tá? Essa teoria quantitativa da moeda surgiu naquele período pré-científico. Então, já que a quantidade de moeda disponível, né, vai ser importante, vai impactar o país, a economia das pessoas, a economia das empresas, a demanda por moeda vai elevar o preço da moeda, né, ou diminuir, dependendo da velocidade, da quantidade da moeda buscada. Uma das coisas importantes é que todos nós, pessoas e empresas, vamos demandar moeda. É certo, né? A gente vai precisar, né, pagar água, luz, telefone, internet, comprar comida, né? Vai viajar, vai pagar serviço de saúde, serviço odontológico, vai comprar roupa, vai comprar produto de higiene, produto de limpeza, esperas, né? Automaticamente a gente precisa de moeda, tá?
A teoria clássica diz isso. Nós vamos demandar moeda. Quanto de moeda a gente vai demandar? Depende das características culturais, econômicas, né, daquela nação, daquele país. E se a gente for ver, né, a capacidade e o interesse de consumo das pessoas realmente se altera de país para país, né? E o quanto um brasileiro, né, consome ao longo do mês é bem diferente do quanto um americano ou quanto um europeu consome ao longo do mês. Então, a quantidade de moeda que a gente necessita para o nosso tipo de consumo, a nossa cultura, é uma, do americano é outra. Claro que o nível de renda também importa nisso tudo, né? Mas o perfil de consumo é diferente. E a quantidade de moeda necessária vai estimular, né, uma flutuação inflacionária dentro dessa demanda. Claro que isso precisa estar equilibrado dentro de determinados limites, né? Acho que comentamos na aula passada, né? A gente sempre tem uma meta de inflação, nós temos o top e o down, né? O topo da inflação e o limite inferior. Então, essa busca por estímulo, né, ao consumo deve ser controlada à medida em que nós crescemos a nossa produção, crescemos a geração de emprego e renda, e a gente tem um aumento da renda automaticamente, nós vamos ter um aumento da inflação, porque tem mais busca por moeda e mais aquisição. Curva Phillips, lembram? Quando existe um nível de aumento de preços, existe uma redução na taxa de desemprego, mais estímulo à produção. Mas também não pode ser desenfreada, por isso a gente tem esses limites máximos e mínimos. Tá? Então, um desses autores lá do período científico, né, iniciou depois de 1750, depois do mercantilismo, é o John Maynard Keynes. Keynes criou aquelas bases que a gente utiliza até hoje em dia na economia, né? O governo, o Estado deve controlar a política monetária, a política cambial, a política tributária e política de renda. São 4. Vai cair na prova, anotem. É. Nós vimos isso numa aula anterior. Mas ele afirmou que as pessoas demandam moeda por 3 motivos. Tá? Então as pessoas demandam moeda por transação, que é a troca, né? A troca do nosso tempo por algo, um bem, um serviço. Precaução, diante das incertezas, né, das dificuldades que podem advir no futuro, ou mesmo dos projetos que se quer realizar no futuro. E o terceiro item é a especulação, ou investimentos. Tá? Então, sim, né, a gente deseja moeda também para multiplicar a quantidade de moeda que a gente tem disponível, porque facilita, né, que a gente tenha mais bens, mais serviços, mais acesso a outras coisas. Né? Tanto pessoas quanto empresas. Né? As empresas com mais moeda também vão ter mais acesso a mais matéria-prima, né? A mais tecnologia, mais maquinário, mais ampliação do seu parque produtivo. Então, uma das coisas é investimentos. Tá? Muito bem. Em se tratando de investimentos, nós temos o chamado mercado de capitais. O que é esse mercado de capitais, né? Então, o mercado de capitais vai nos facilitar que a gente possa multiplicar ou ampliar, né, a quantidade de recursos que a gente tem disponível. Tá? Ele é constituído pelas bolsas de valores, as corretoras, basicamente. A bolsa de valores, nós temos oferta de ações das empresas SA no Brasil, né, em que qualquer um de nós ou qualquer outra empresa pode ir lá e comprar ações dessas empresas. Então, por exemplo, né, Lojas Renner, que é uma empresa gaúcha aqui, ela tem ações na Bolsa de Valores. Então, se não me engano, o ticker é REN3? Acho que é, não lembro muito bem. Em média, o preço das ações da Renner está em R$17, mais ou menos. E eu sou esse indivíduo que tem interesse, como diz o Keynes, né, especulativo. Eu quero ganhar dinheiro com o dinheiro que eu já tenho. Né? Então, eu vou lá e vou comprar 1.000 ações da Renner a R$17. Então, eu tive um gasto aqui de 17 mil. Comprei hoje.
daqui uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses, a ação da Renner, passada a crise, né? A ação da Renner de R$ 17 a cotação, agora vai para R$ 30. E essas 1.000 ações que eu tinha comprado a 17, agora valem R$ 30.000. Meu capital gasto foi de 17, agora eu tenho 30, praticamente o dobro. Então, o mercado de capitais facilita esse processo que Keynes trouxe, de que nós possamos fazer a multiplicação do dinheiro, né, que a gente dispõe. Quanto mais dinheiro a gente dispõe, né, e que sobre, né, posteriormente aos nossos consumos, né, essenciais, né, investimento, moradia, saúde, educação, segurança, nós automaticamente, né, temos que investir em algo para que esse dinheiro que sobrou não perca valor para a inflação. Claro que eu não vou botar na poupança, vou perder dinheiro. Claro que eu não vou deixar parado em casa, vou perder dinheiro. Então eu vou investir. Ações é renda variável. Posso investir em fundo imobiliário? Também é renda variável. Posso comprar letras do Tesouro? Posso. Tá? Também é um mercado, né? As letras do Tesouro são emitidas pelo governo federal. Então, posso ir lá e comprar uma letra do Tesouro, por exemplo, que paga pela sua face 10% ao ano, mais IPCA. É uma renda fixa. Aqui é renda variável. Tanto valoriza quanto desvaloriza, né? Aqui eu já tenho um valor de face do título do governo. É 10% ao ano mais IPCA. Comprei esse título. Cada título, R$ 100. Só que, para ter isso aqui, eu posso resgatar esse título em 2035. Eu tenho menos liquidez, obviamente, né? Aqui eu posso vender a qualquer momento a ação, mas é menos seguro. Aqui é mais seguro, mas não tenho liquidez imediata. Tem que esperar vencer o prazo do título. Então, em investimento, mercado de capitais, interessa a segurança do tipo de investimento, a rentabilidade e, obviamente, a liquidez. Óbvio que eu não posso investir o dinheiro que eu vou precisar para pagar as contas no mês que vem, né? Porque se eu comprar a ação da Renner a 17 e ela cair para 15, e eu chegou a conta para pagar, eu vou ter que vender a 15, né? Vou perder dinheiro. Então não posso usar o dinheiro de pagar conta para investir. É um dinheiro que sobra, né? Que eu não tenho perspectiva, né, de utilizar nem a curto nem a médio prazo, principalmente quando for renda variável. Vou esperar o melhor momento para realizar essa venda. E geralmente quando sobe. A gente compra quando está baixo, vende quando está alto. Não o contrário. Geralmente o investidor novato faz o seguinte: pá, como está valorizando aquela ação, né? Tá lá, a ação do Itaú, R$ 50. Ah, tá bombando, vou lá e vou comprar. Aí dá alguma crise, uma variação, a renda variável, cai para 40, 45, se apavora, bah, vai cair. Vai lá e vende a 40, 45, perdeu o dinheiro. E aí quem é investidor mais antigo, pô, caiu agora que eu compro, porque depois vai subir, eu vou vender na alta. Né? Ações tem isso. Tem menos segurança porque tem essa variação, né? Mas pode gerar uma boa rentabilidade e a liquidez é praticamente imediata. Comprei a ação da Renner 17, 10 horas da manhã, a hora que abriu a Bolsa de Valores. 10h05 ela foi para R$ 17,50. 50 centavos para mim de lucro tá bom. Então, já vendo. No minuto seguinte, daqui a 5 minutos, a liquidez é quase que imediata. Eu já tenho o recurso na minha mão. Já a letra não, do Tesouro, né? Vou ter que esperar vencer, né? Um CDB, uma letra do Tesouro, um debênture, tem um prazo. Mas já me garante o ganho, né? Já sei qual que vai ser. É 10% ao ano mais do que der de IPCA a cada ano até 2035. Já sei, já tem uma rentabilidade garantida, segurança, porque é uma letra do Tesouro, é do país, né? Só a liquidez que eu não vou ter. Se eu precisar amanhã, daqui a 6 meses, ano que vem quero comprar um carro. Vou ter que esperar, né? Certo? Então, esses 3 elementos precisam ser analisados.
em qualquer tipo de investimento, tá? Mercado de crédito, tá? Ele acontece de forma individualizada e aí é uma forma de ganho, né, dos bancos. A gente já tinha comentado antes, né? Mercado de crédito, em geral, né, é a criação de um recurso financeiro que não existe, mas a gente cobra juros, né, por esse valor emprestado, tá? Não só bancos, comércio. Eu não tenho dinheiro para ir lá comprar agora um micro-ondas, uma lavadora, uma geladeira. Não tenho esse dinheiro agora. Mas vou lá, chego na dona Magazine Luiza. Dona Magazine Luiza, olha, eu quero muito, mas não tenho agora. Tudo bem, pode levar. A gente entrega daqui a 5 dias. O valor da geladeira, R$ 1.500. Mas, como tu não tem dinheiro para pagar, te parcelo, né, em 12 vezes. E lá no final, a geladeira que era 1.500, tu vai pagar lá 3.000, R$ 4.000. Vou te cobrar os juros, né, por esse dinheiro que tu está tomando emprestado. Esse é o mercado de crédito. Eu vendo crédito. Cartão de crédito, a mesma coisa. Não tenho recurso naquele momento. Vou fazer uma compra parcelada no cartão. Tem uma taxa que é cobrada lá, né, para essa compra parcelada. É mercado de crédito, tá? Priscila disse que não está ouvindo nada. Tá ruim, Priscila? Tava trabalhando? É só a Priscila? Tem mais alguém que não está ouvindo nada? Quem não está ouvindo nada, responde. Pegadinha essa, hein? Exatamente. Para os demais aí, gente, como é que tá o áudio? Tranquilo? A Evelise deu aquela risada. A Júlia tá normal, Calita tá normal. Então, Priscila, o pessoal disse aqui no chat que tá normal. Tenta. Ela não tá conseguindo ouvir, não vai adiantar nem eu falar, né? O pessoal que é líder, tá? E vice-líder da turma, que tem aquele nosso grupo no Whats, peço a gentileza, se puderem mandar alguma mensagem lá para Priscila, pedir para ela reiniciar lá, se é o celular, se é o computador, porque pode ser isso, tá? Obrigado, Evelise. Muito obrigado. Porque não adianta, né? A gente pede para fazer isso e aquilo, ela não está ouvindo, não adianta. Então agradeço a Evelise ali pelo apoio. Então, gente, esse é o nosso mercado de crédito. Nós temos o mercado de títulos, acabamos de falar, né, de um título, título do Tesouro, mas não tem só título do Tesouro, que é aquele título que o governo federal vai emitir, que tem né, uma face, enfim, que é o percentual, né, que vai ser pago a nós. Nós temos também títulos de empresas, títulos de banco, tá? As próprias ações, elas são um tipo de título. Um fundo imobiliário é um tipo de título que nos garante o valor, né, daquela ação, tá? Os títulos públicos podem ser emitidos não só pela União. A gente falou aqui, né? O Tesouro Nacional, mas o Estado também pode emitir. O Rio Grande do Sul pode emitir um título. A cidade pode emitir um título, prometendo o pagamento de um determinado juros, né, na face desse título, tá? O objetivo em geral, né, Estado, município, União, é obter recursos para financiar a máquina pública, né? Por isso vende o título. Eu capto esses recursos, aí invisto em infraestrutura, educação, segurança, pago o funcionalismo público. Essa é a função do título emitido. Só que depois o governo vai devolver aquele valor com os juros prometidos, tá? Nós temos as ações, tá, gente? A gente deu o exemplo aí da Renner, tá? E agora eu vou usar, além do exemplo que a gente deu da ação da Renner, eu vou usar o exemplo da Petrobras, que é uma bem conhecida, né? E ela é mais de âmbito nacional, né? Então nós temos na Petrobras, Petro R3 e a PET R4. Uma é a ação ON
e outra é a ação PN. Na ação ON, dá direito a voto. Então, eu vou lá e compro as ações da Petrobras, né? Quando a companhia quiser tomar alguma decisão num sentido ou no outro, dado o regulamento, estatuto da companhia, ela vai automaticamente chamar os acionistas para votação. Ah, nós queremos fazer uma nova emissão de ações. Né? Põe isso em votação, é aprovado, ela emite uma nova quantidade de ações e dá direito ao acionista, né, de comprar essas ações preferencialmente. Depois o restante ela oferta ao mercado. Direito ao voto para tomar essas decisões. A ação PN, tá? Ela não dá direito ao voto, mas ela me dá direito a receber preferencialmente, frente a quem tem ação ON, os dividendos e os juros do capital próprio. Então, por lei, né, as empresas são obrigadas, algumas, né, a distribuir 25% do seu faturamento, 50% do seu faturamento a título de dividendos e juros de capital próprio. Quem tem ação PN recebe primeiro. Então, a Petrobras deu um lucro bilionário, vai distribuir dividendos. Quem vai receber primeiro? Quem tem ação preferencial. Aí deu para pagar todo mundo que tem ação preferencial, ainda tem recurso de dividendo e juro capital próprio para distribuir, vai distribuir para quem tem ON. Tá? Então, quem tem PN em primeiro lugar. Agora eu vou trazer um outro exemplo, não de ações, mas agora de fundo imobiliário, que, diferentemente de ações, não vai cobrar imposto de renda. Quem vende uma ação, o lucro auferido, cobra lá 15% no mínimo, né, de imposto de renda sobre o lucro auferido. A ação da Renner, né? Comprei por 17, vendi por 30, né? Tive um lucro. Tem que pagar imposto de renda sobre o lucro. No fundo imobiliário, vou pegar um exemplo aqui do HCTR11. O ticker, né? Terminação dos fundos imobiliários em geral é 11. É um fundo imobiliário de papéis imobiliários, crédito imobiliário, capta recursos, né? Quem compra, né, um fundo imobiliário, esses recursos depois é destinado, né, pelo fundo imobiliário para dar crédito a uma incorporadora, né, uma construtora, que vai vender esses imóveis, vai gerar lucro, vai pagar para o fundo imobiliário, e o fundo imobiliário vai ter essa lucratividade, vai dividir, né, ou vai pagar dividendos para os cotistas do fundo. Então, hoje, em média, tá, o HCTR está em R$120. Diferentemente das ações, que distribuem em média 25%, no máximo até 50% do resultado, os fundos imobiliários, por lei, têm que distribuir para os seus cotistas 95% do resultado. O que faz com que a maioria dos fundos imobiliários pague todos os meses dividendos. As ações, eventualmente, né? A cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses, de acordo com o estatuto da empresa. Agora, fundo imobiliário, todos os meses. Sempre que tiver, tirar do lucro, caixa. Esse fundo imobiliário, cuja cota está em R$120, está pagando agora R$1,50 por cota de dividendos. Então, se eu tenho desse aqui 1.000 cotas, quanto que eu recebo de dividendos por mês desse fundo imobiliário? R$1.500. Quem tem 1.000 cotas desse fundo imobiliário, todos os meses, o HCTR paga até o dia 8 de cada mês. Dia 8 de cada mês vai pingar na minha conta 1.500, todos os meses. Claro que a lógica não garante que seja sempre 1,50. Depende do resultado, da performance desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, em alguns meses anteriores, já chegou a pagar 2,40. Então, naquele mês, quem tinha 1.000 cotas, recebeu 2.400. Mas para quem recebeu 2.400 e agora está pagando 1,50, pô, eu ganhava 2.400 por mês, agora estou ganhando 1.500. 1.500 já é bom, né? Mas quem estava ganhando 2.400 vai achar ruim. Aí, ele cedeu crédito imobiliário para uma incorporadora. E essa incorporadora, agora no momento de crise, está tendo dificuldade de vender
Os apartamentos. Vocês foram fazer o financiamento, o banco disse assim, 12% ao ano, e você disse assim, vou esperar um pouquinho. E aí a incorporadora não está conseguindo vender. E em vez de ter um resultado para distribuir nesse fundo imobiliário de 1,50 por cotista, ele vai distribuir 1,20. E esse cara que estava acostumado a pegar 1.500 por mês vai pegar 1.200. Então, é renda variável. Sofre os efeitos daquilo que acontece na gestão das empresas de ações, o fundo imobiliário também. Isso é o dividendo do fundo imobiliário. Mas e a cota do fundo imobiliário? É renda variável, a cota também altera. Ele vai emitir mais cotas. A cota está 120. Então eu vou emitir agora mais 1 milhão de cotas no meu fundo imobiliário. Ponho isso em aprovação para os cotistas, eles votam e aprovam. Ele vai vender a cota agora a R$ 115. Preferencialmente, primeiro aos cotistas, o excedente ele vai depois ofertar para o restante do mercado. Então, se eu sou cotista, eu não quero ser diluído, né? Eu vou ter que comprar mais cotas a 115. Tá? E neste momento, quem não quer comprar a 115 vai vender a 120, que achou ruim. Não quero que a cota fique em 115. Então, eu vou vender a 120 e às vezes derruba, né? Era 115, foi para 114, 110. Passou o período de subscrição, quem queria comprar, comprou. Disse, mas esse fundo é bom, está pagando 50, os outros estão pagando 1,10, outros estão pagando 0,9. E aí, os outros olham para esse fundo, opa, vou comprar. Aí vai para 120, 125, 130. Esse fundo já chegou a ser até R$ 150, a cotação dele antes da crise. Então, sofre as alterações da cota. Obviamente, quem compra fundo imobiliário está pensando mais nos dividendos, né? Então, se hoje a cota está 118, 110, 107, pouco me importa. Vou comprar mais. Porque eu quero os dividendos. E estou comprando isso aqui para perder de vista, para 5, 10, 15, 20, 30 anos. Então, pouco me importa se agora está 120, está 107, amanhã está 118. Se um dia eu quiser vender, vou esperar ela chegar a 125, 130, vendo pelo preço maior do que aquele que eu comprei. Porque a perspectiva desse investidor aqui é o longo prazo. Das ações nem sempre é. Às vezes das ações é curto prazo. Né? Às vezes o cara quer comprar de manhã para vender, daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora, à tarde, só está esperando, né? Comprei 1 milhão de ações da Oi, estava a 99 centavos, agora foi para 1,10. 11 centavos. E 1 milhão de ações, vezes 11 centavos, tive meu ganho. Isso aconteceu aí de uma hora para outra, a cotação dessa ação. É o trader, né? Só que ele tem um montante maior de recursos para investir, né? E ele tem visão de curto prazo, porque o ganho dele vai ser maior, o montante que ele está investindo é maior, né? Agora, o investidor do fundo imobiliário tem uma visão mais de longo prazo. Tá? Já vamos fazer o intervalo, tá? Não se preocupem, estamos chegando no final aqui. Os papéis negociados no sistema financeiro, tá? Falei que tem debêntures, né? Assim como a letra de câmbio não, a letra do Tesouro, né? Que é emitida pelo governo federal, os debêntures, eles também são um título, só que agora é emitido pelas empresas. Então, por exemplo, a Renner, a Petrobras, a Magazine Luiza, pode emitir um título em seu nome. Está aqui. Título da Renner, estou te oferecendo. Quer comprar? É R$ 100 o título. Se tu comprar esse título, eu te pago 7% ao ano mais o IGPM. Ela compra, vai esperar o vencimento do título. Quando vencer o título, ela resgata aquele valor. É 7% ao ano, R$ 100, vai tirar lá 130, por exemplo. Mas nós temos também os CDBs, tá? É um título que os bancos comerciais emitem. Banco Inter, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, também emitem títulos com prazo de vencimento, uma taxa de performance mais inflação ou mais IPCA, aquilo que for determinado por esse título, tá? Então, governo federal,
estadual e municipal também emitem títulos, as empresas podem emitir títulos, chama debêntures, e os bancos podem emitir títulos, chama CDB. Tá? Nessas características gerais. Tem um prazo de vencimento, é uma taxa mais um índice inflacionário, ou só a taxa. Tá? Quem regula esse sistema financeiro? Banco Central do Brasil, né? E a CMV, né? Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, que regula a Bolsa de Valores. Né? Nós temos, nessa característica, os traders, os especuladores e investidores. Os traders é aquele, né, que vai fazer aquela venda de curto prazo, que a gente comentou. Tá? Os especuladores e investidores tendem a ser, incluindo agora, os de médio e longo prazo, né? Que vão comprar ações para longo prazo ou fundo imobiliário para longo prazo, por exemplo. Tá? Para fazer a decisão de compra, seja de fundo imobiliário, ações, letra de câmbio, CDB, RDB, o que for, tem dois tipos de análises que o investidor faz. Seja investidor pessoa física ou seja investidor pessoa jurídica. Lembre que a empresa também vai fazer alguma coisa com aquele dinheiro que não pode ficar parado, né? A análise técnica e a análise fundamental ou fundamentalista. A análise técnica, basicamente a gente vai olhar a linha de tendência do que está acontecendo com a cotação, né, daquela ação, por exemplo, ao longo do tempo. Tá? A análise fundamentalista vai olhar, além dessa tendência da própria ação, outros fatores que envolvem o contexto daquela empresa. O que vai acontecer com a ação da Petrobras? O dólar influencia, o preço do barril do petróleo internacionalmente influencia o preço da Petrobras. Então, além de olhar, né, a técnica, ou seja, a variação da cotação da ação, eu tenho que olhar esses outros fatores macroeconômicos para tomar a minha decisão de aquisição ou não. Tem alguns que vão utilizar só análise técnica e outros vão utilizar a técnica mais fundamentalista. Em geral, o trader vai usar a técnica, né? O que está acontecendo minuto a minuto ali na cotação? O investidor de médio e longo prazo, além da técnica, vai dar muito mais valor à fundamentalista, que olha todos esses outros fatores, né? Ele está investindo para longo prazo naquela empresa. Então, quer saber o balanço daquela empresa, o DRE, se a empresa vai fazer investimento, quais são os planos e projetos futuros, o contexto, né, da economia, como é que está favorável para aquele setor da economia, está valendo a pena eu colocar meu dinheiro ali para esse longo prazo, para dar 5, 10 anos, vai bombar aquele setor, aquela área da economia? Então, essa é a diferença entre as duas análises, tá? Análise técnica, então, eu vou olhar o gráfico, o que está acontecendo, né, com aquele valor daquela ação, daquele título, né? E na análise técnica, para analisar o gráfico, nós temos o candle de subida e descida, né? De alta e de baixa, tá? Então, se a gente olhar o gráfico, né, de tendência de uma ação, por exemplo, né, que está subindo, nós vamos ver que tem, quando ela está em queda, eu tenho uma barrinha, geralmente a cor mais clara, indicando que ela esteve nesse valor mais baixo e eu tive um valor mais alto naquele minuto. Ela caiu, ela estava em 20 e caiu para 18. Então, candle de baixa, é a cor mais clara. A cor mais escura indica que naquele momento subiu, aquela cotação, ela estava aqui, né? Depois foi para esse valor aqui. Na baixa, por exemplo, estava em 19, quando subiu no máximo chegou até 21, por exemplo. Então, ela subiu e teve essa variação, né? Que é o chamado candle, tá? E eu trouxe para vocês darem uma olhadinha, só por curiosidade, né? Minuto a minuto aí da variação da cotação da ação da Oi BR3. Essa cotação é mais antiga. Agora ela está em 0,99, R$ 1, R$ 1,01. Nessa época aqui, antes da crise, ela chegou aqui a atingir, nesse dia, 1,81. Antes ainda, 2018, 2017, ela chegou a bater 75 centavos. Quem comprou lá em 2017 a 75 centavos, em 2019 vendeu a 1,81, teve um seu lucro considerável, né? O cara foi lá e comprou lá 1 milhão de ações. É uma variação aí de, né, mais de R$ 1. Olha a lucratividade que ele teve. Risco? Tem risco. Porque de 75, em vez de ter ido para 1,81, poderia ter ido para, né, 5 centavos. Era uma empresa que estava em recuperação judicial, tinha passado por aqueles escândalos de corrupção, né, no final dos governos do PT, né, quebrou a empresa.
que iria acontecer? Ninguém sabia, e aí ela sofreu essas variações. Claro que no momento de crise agora, né, deu uma caidinha na cotação, né, mas quem é investidor está esperando o seguinte: a empresa está se recuperando, está olhando o balanço, olhando o DRE, está fazendo a venda, né, de ativos da empresa para se recuperar. Tem uma tendência dessa ação, né, se valorizar para os próximos meses. Então, daqui a pouco, está 99 centavos, ela pode chegar a 2, 3 reais, depende do horizonte de tempo que o investidor pode esperar. Se eu não puder esperar e precisar desse dinheiro para pagar as contas ao longo dos meses, né, provavelmente eu não vou poder comprar essa ação, porque eu vou ter que esperar 2 anos, 3 anos, para passar essa fase de recuperação judicial, né, e ver o desenvolvimento da empresa. Mas essa análise gráfica ajuda, né, a entender o que está acontecendo nesses horizontes de tempo, tá? No gráfico eu posso estabelecer 1 minuto, 5, 10, 15, uma semana, 30 dias, 6 meses para analisar, né, o que aconteceu de variação de preços, tá? Aqui, gente, eu peguei de uma corretora, tá? Uma análise gráfica indicando a precificação da Petrobras no dia de hoje, tá? É a Petro 4, né? Aquela que dá direito aos dividendos, enfim, né? O que aconteceu? No início do pregão, estava lá na faixa dos 21,95. No final do pregão, 28,60. É uma variação de R$ 7. Nossa Senhora, né? R$ 7 num pregão, num dia. Isso acontece principalmente em empresas cujo mercado é bem volátil, né? E geralmente muito afetado pelo câmbio e pela, né, situação econômica, né, de conflito entre os países, né? Conflito no Afeganistão, vai ter crise naquela região lá. Bom, os outros países produtores, né, de petróleo tendem a valorizar as ações das suas empresas, né? Porque as de lá vai ter problema. Então teve um boom aqui, né? Aí regulariza tudo lá, entra a paz, tudo certo. Bom, aí vai valorizar as ações lá e aqui vai regularizar, vai baixar de novo. Então sofre esses efeitos, né, do mercado internacional. Por isso não dá para olhar só para gráfico. Tem que olhar para os outros fatores também, tá? Exemplo, a Petrobras, né? Tem uma afetação muito grande em relação ao dólar, em relação a tudo demais, tá? Só para a gente encerrar, então, gente, a análise fundamental, né? A gente vai precisar olhar, então, outros fatores econômicos, tá? Internos no país, né? Taxa de câmbio, inflação, juros, as reformas, por exemplo, no Brasil, né? Que podem acontecer, reforma tributária, que pode deixar as coisas mais enxutas e estimular as empresas, né? Então, os diferentes setores, né? Tecnologia está desenvolvendo muito, daqui a pouco é uma área interessante. Isso compõe a análise fundamentalista ou fundamental, tá? Vamos fazer nosso intervalo, então, gente? 15 minutinhos. Depois do intervalo, chamada. Depois da chamada, vamos ter exercícios dessa aula de hoje. E depois dos exercícios da aula de hoje, eu vou colocar alguns exercícios de revisão, muito importantes, porque a prova é na semana que vem, né? Então, vai ficar ali uns exercícios de revisão para vocês, né, fazerem aí, se prepararem para a prova também, tá? 15 minutinhos, agora 20h41, 20h56, a gente retorna então do intervalo, tá? Agora dá para respirar. Pessoal que está online, eu só fecho o microfone e a câmera, tá? E abro então às 20h56.